Olá, alunos do Colégio Sagrada Família. Professor Ricardo, mais uma vez com aula de biologia. Por que não? Meu terceiro ano, essa aula é para vocês. No terceiro ano do ensino médio, a gente está trabalhando com o assunto de reprodução. E a gente já viu na aula passada a reprodução assexuada. Chegou a vez da reprodução sexuada. Olha para o slide. Aqui você tem um início, né, sobre esse tipo de reprodução. Ele começa definindo como é que ela funciona. De forma bem simples, imagine que a sexuada é aquela que precisa ter gametas. Você tem um gameta masculino e um gameta feminino para poder juntar e fazer uma fecundação. Então, nesse tipo de reprodução, tem que ter gametas. Uma outra exceção. Ele fala que gametas normalmente são haploides, ou seja, representado por esse N, e pode ser diploide em algumas situações. Quando a união dos dois gametas vai formar um gametazinho, uma célula inicial que a gente chama de célula-ovo de zigoto. Esse zigoto aqui é diploide. Então, gameta tem que ser haploide, célula-ovo tem que ser diploide. Vamos ver lá se é tudo assim mesmo. Dependendo do tipo de fecundação, às vezes essa fecundação acontece dentro do organismo feminino ou fora do organismo feminino. Existem animais, como a maioria dos animais, que precisam cruzar para poder o macho colocar o espermatozoide dentro da fêmea e ocorrer a fecundação. Essa é a mais comum. É chamada de fecundação interna. Mas existem aquelas exceções de animais que fazem a fecundação externa, que é simplesmente quando a fêmea libera os seus ovos e o macho vai precisar fecundar aqueles ovos fora da fêmea. Acontece normalmente em rãs, sapos, peixes. Está lá a peixinha nadando, ela libera os seus ovos na água, o macho também vai liberar o espermatozoide na água e na água há o encontro deles. Então é uma fecundação externa, não há necessidade de cruzamento. Ele começa a diferenciar também outras formas aqui especiais, digamos assim, de reprodução sexuada. Aqui ele fala da neotenia. Neotenia é simplesmente organismos que ainda no estágio larval, ou seja, como muito novos, já conseguem fazer a sua reprodução. É o exemplo que ele dá aqui de uma salamandra. Você tem uma salamandrazinha, que a salamandra sabe que é que nem sapo. No estágio de larva dela, é só uma cabecinha com a cauda, ou seja, muito novinho. A salamandra, a fêmea no caso, ela vai ter a capacidade de ainda em estágio larval já estar liberando ovos férteis para serem fecundados. Então, é uma neotenia, alguém muito novo que já está reproduzindo. Existe também aquela exceção no caso das bactérias e algum protozoário, que é um ser vivo que tem reprodução assexuada, mas às vezes pode acontecer uma conjugação. Não necessariamente há gametas aí sendo envolvidos, ou seja, não tem. Simplesmente a bactéria troca só o material genético com outra bactéria e há um cruzamento. Se houve cruzamento, reprodução sexuada. Essas são só os tipos de reprodução sexuada com as duas exceções, mas a gente classifica elas de acordo com ciclos. Ciclos que acontecem ao longo da vida desses animais. Vamos lá. Ele diferencia 3 tipos de ciclos. O ciclo pode ser haplobionte-aplonte, ciclo haplobionte-diplonte e o ciclo diplobionte. Eu sei que o nome assusta, o nome é feio, mas é muito simples. Aqui, o mais comum, que é o que a gente conhece, é esse daqui. Você tem 2 gametas que simplesmente fazem uma fecundação e após a fecundação, aquele indivíduo, vai crescer. Para fazer esse gameta, ele usou meiose, ou seja, uma célula diploide fez meiose e fez um monte de gameta. Mas existe também a divisão celular do tipo mitose, que vai servir para aumentar de quantidade, seja ela a célula diploide, seja ela a célula haploide. Os dois é só para aumentar de quantidade mesmo. Aí você tem lá o primeiro ciclo, ciclo haplobionte-aplonte. Imagina que um ser vivo, ou seja, adulto, ele é haploide, diferente de nós, que somos diploides. Esse ser vivo que na sua fase adulta vai ser haploide, não pode fazer meiose, que é o que deveria ser feito para produzir gameta. Quando ele for produzir os gametas dele serão haploides igual a ele. Então ele vai fazer aqueles gametazinhos lá haploide. Então olha para aqui. Ao atingir a maturidade, formam gametas que se fundem e vai formar um zigoto. O zigoto é diploide. Aquela primeira célula após a fecundação desses 2 gametas vai formar um zigoto. O zigoto é diploide. Mas quando ele começar a desenvolver, ele vai fazer uma meiose que diminui a quantidade de material genético e o indivíduo, quando chega na sua fase adulta, já está haploide de novo. Então, é uma pequena exceçãozinha aí, porque o mais comum
é essa daqui, que é a que a gente mais conhece porque é a nossa e é da maioria dos animais. Ciclo haplobionte, diplonte, onde o adulto é diploide. O adulto é diploide e usa meiose para produzir seus gametas. Olha aqui. Você tem um organismo adulto, diploide, que vai fazer meiose e quando ele faz meiose ele produz um monte de gameta haploide. Os gametas se fundem, fazem a fecundação. Após a fecundação, volta a ser zigoto. Zigoto usa a mitose para aumentar a quantidade de células e ele voltar a ser um organismo adulto. Então, haplobionte aplonte, o adulto é haploide. Haplobionte diplonte, o adulto é diploide. E tem essa super diferentona aqui, que é chamada de... tem 3 nomes diferentes. Ciclo haplodiplobionte, ou ciclo haplobionte diplonte só, ou diplobionte. Muito mais simples, chamar só de diplobionte, fica mais fácil, mais tranquilo, acho que não causa nem trava-língua. Olha lá, ciclo da diplobionte é simplesmente quando o indivíduo tem 2 fases em uma só vida. Tipo, um só indivíduo tem 2 fases na vida dele. Uma etapa da vida dele é haploide, uma etapa da vida dele é diploide. É muito estranho, mas de forma exemplificada fica mais fácil. É como se ele alternasse ao longo das gerações. Imagina essa situação daqui, como você pode ver nessa figurinha, tem no livro de vocês. E a gente tem um indivíduo adulto, ele chama essa fase da vida dele de esporofítica. Ou seja, isso daqui é um esporófito. Uma samambaia é desse mesmo jeito. A samambaia que tem lá na casa da avó de vocês, com certeza ela é diploide, porque naquela fase ela vai produzir os seus gametinhas por meio de meiose. Então, a fase esporófitos, ou seja, a fase esporofítica dela. Quando ela está lá, a samambaiazinha, debaixo das folhazinhas dela, ela tem a capacidade de fazer os seus esporos. Esses esporos não são gametas. Porque quando ele faz esses esporos, cada esporo não precisa encontrar outro esporo para fecundar. Ele sozinho, cada esporo vai formar uma nova planta. Então, cada esporozinho desse vai desenvolver e você faz várias plantinhas. Essa plantinha, a gente disse que ela está na fase dela de gametófito. Porque quando é um gametófito, ela foi originada de um esporófito. Então, ela é haploide. Ela não houve fecundação, não houve união de gametas. Então, era diploide, passou a ser haploide. Quando ela é assim, ó, haploide, aí você tem agora a capacidade de produzir gametas. Sendo que esses gametas não são feitos por meiose como o nosso. É feito por mitose. Nessa mitose, ele só faz vários gametas, haploides igual ele. Agora sim os gametas vão se fecundar. É necessário 2 gametas se encontrarem para você poder formar o zigoto. E quando você forma um zigoto, ele é diploide. E vai crescer, crescer, crescer e formar uma plantinha diploide que começa o ciclo novamente. Leiam e releiam esse texto até entender e se ainda tiver dúvidas, na nossa conferência durante essa semana a gente vai tirar. Respondam as atividades também, porque é a melhor forma de vocês fixarem esse assunto. O assunto é fácil, as palavras são complicadas. Eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Muito obrigado por assistir até aqui e por hoje é só. Tchau, tchau.